Glórias a Deus. Irmãos, nova série de mensagens, vamos começar hoje. Aninha, se você souber aí onde está, se você puder colocar essa imagem. Ó, já está aí. Irmãos, dilemas da juventude. Eita glória. Semana passada a gente fez aqui, passou um papelzinho, né? Para que vocês dessem sugestões de assuntos que poderíamos abordar aqui nessa série. O intuito é tratar não somente de dilemas, mas de questionamentos, desafios que o jovem, principalmente o jovem cristão, tem que lidar na sua vida. E jovem, eu falo, não é somente jovem de 16, 15 anos não, né? Jovens dos 30 a mais, amém? Os irmãos 30 a mais aí, glórias a Deus, estamos juntos. Todos nós temos dilemas, todos nós temos desafios. E eu gostei muito das dicas que vocês deram. Podem ter certeza que algumas dessas dicas a gente vai estar trazendo nessa série de mensagens. Se a sua dica não estiver nesse período, pode ter certeza que a gente vai ter uma nova série de mensagens sobre dilemas e a gente pode ainda abordar ela futuramente. Inclusive, se caso você não estava aqui no culto passado e quiser dar alguma dica, depois fala com a gente aí, que a gente vai estar ouvindo e considerando ela também, tá certo? Hoje o tema da minha mensagem vai estar aí, Aninha. Isso. Esse aqui é o tema de hoje. Terra hostil. Como se manter fiel em lugares que atacam nossa fé. Você sabe como se manter fiel em lugares hostis, em lugares onde a sua fé, o seu Deus não é bem-vindo, lugar onde você é cheio de exemplos ruins? É sobre isso que nós vamos falar aqui nessa noite. E para isso eu te convido, primeiramente, a abrir sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 14. Efésios, capítulo 4, versículo 14 e 15. Todos acharam, amém? Vamos lá. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Jesus Cristo. Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar ao Senhor. Nesse momento, é o momento de você pedir para que Deus fale o seu coração. Eu não tenho nada de bom para te ofertar aqui nessa noite, eu não tenho nada de bom para falar para você aqui nessa noite, mas você não está aqui por causa de mim, você não está aqui por causa de ninguém, você está aqui por causa do Deus vivo que está aqui hoje. Então clame a Ele, peça para que Ele fale com você, para que Ele abra o seu coração, para que Ele faça você entender tudo aquilo que Ele quer te dizer nessa noite. Peça para que Ele tire toda a distração, todo o cansaço, seja físico, mental, espiritual, mas peça para que Deus fale com você nessa noite. Meu irmão, fique indignado para que o Senhor fale com você. Declare isso, peça isso a Ele. Ele está aqui. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos. Nós bendizemos o Teu santo nome. O Senhor é o nosso Deus, o verdadeiro e único Deus. Te pedimos, perdoa os nossos pecados, nossas falhas, nossas imperfeições. Nós não somos dignos, nenhum de nós, Pai. Não somos dignos de estar aqui nessa noite. Mas nós sabemos, Deus, que pelo sangue do nosso Senhor Jesus, aquele que morreu pelos nossos pecados, por causa dele, e somente por causa dele, nós podemos estar aqui hoje e orar, e clamar ao Senhor, e ter certeza que o Senhor também está aqui em nosso meio. Portanto, nós te pedimos, Deus, fala aos nossos corações, toca em nós, Senhor Deus. Abra a nossa mente, abra o nosso coração, que nós possamos entender a Tua palavra, nos maravilhar com a Tua palavra, Deus, e aplicar a Tua palavra em nossa vida. É assim que nós oramos e Te agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus. Quem crê, diga amém. Glória a Deus. Não importa a sua idade, meu irmão. Não importa de qual geração você é. Eu tenho certeza que você conhece uma história chamada Os Três Porquinhos. Conhece os Três Porquinhos? Qual que é a história dos Três Porquinhos? De uma forma simples e direta.
Haviam 3 porquinhos e os três começaram a construir suas casas. O primeiro porquinho, mais preguiçoso, construiu sua casa usando, quem sabe, palha. O segundo porquinho, também não muito trabalhador, também fazendo as coisas meio de qualquer jeito, faz a sua casa de madeira. E por fim, tem o terceiro porquinho. Ele faz diferente. E faz a sua casa com tijolos e materiais resistentes. Não é assim? Só que aí chega o lobo mau na história. Primeiro ele vai na casa do porquinho com a casa de palha. E sopra, derruba, destrói aquela casa de palha. Depois ele vai no segundo porquinho, na segunda casa, na casa de madeira. Ele sopra e a casa de madeira também cai. Mas quando ele chega no terceiro porquinho, ele sopra, sopra e sopra. E o que acontece com a casa? Ela fica de pé. Ela não é destruída. Porque aquela casa tinha sido construída com materiais resistentes. Ela não tinha sido construída de qualquer jeito. Mas ela era resistente. Por que eu estou contando a história de 3 porquinhos nesse início dessa nova série de mensagens? Irmãos, sobre o que você tem construído a sua fé? Do que é feita a sua fé? Será que tem sido de palha, de madeira ou de algum material resistente? Quando os ventos desse mundo sopram contra a sua fé resiste ou a sua fé é destruída facilmente? Como nós lemos aqui no versículo, a sua fé é levada por qualquer ventinho de doutrina. Qualquer coisinha que falam contra você, qualquer coisinha que falam contra a sua fé, qualquer ambiente que você está, em que sua fé é minimamente atacada, você já fica com a sua fé totalmente abalada. No mundo de hoje existem muitos lobos maus que sopram e sopram contra a nossa fé. E esses lobos maus, irmãos, podem ser muitas vezes ambientes onde nós temos que conviver. Podemos falar faculdades, escolas, locais de trabalho. Eu não sei qual lobo mau talvez tenha atacado a sua fé nos dias de hoje, qual ambiente em que talvez a sua fé tenha sido hostilizada. Mas se a gente não ficar esperto, se a gente não tiver a nossa base bem construída, bem consolidada da nossa fé, irmãos, o mundo, o ambiente onde a gente está, pode fazer com que a gente abandone a nossa fé. E não somente isso. Às vezes não vai fazer a gente abandonar, mas vai fazer a gente levar a nossa fé de qualquer jeito. Vai falar, olha, esse negócio de ser cristão, você está levando isso a sério demais, não precisa ser tanto assim. E às vezes a gente cai nessa ladainha. É por isso que a mensagem de hoje é muito focada nisso. Como manter a nossa fé, mesmo quando nós estamos cercados de pessoas, mesmo quando nós estamos convivendo com pessoas que atacam a nossa fé, ou que são um péssimo exemplo para seguirmos, que seguem totalmente os princípios contrários do que Deus estabeleceu. Como devemos nos manter firmes? E para isso, a gente vai olhar lá em Daniel, e eu te convido a abrir sua Bíblia no livro do profeta Daniel. Nós veremos 4 jovens que também viveram em um tempo, em um lugar em que sua fé foi totalmente atacada, banalizada. Só que eles se manteram fiéis. E nós precisamos entender como que eles conseguiram fazer isso. Daniel capítulo 1, versículo 1. Diz assim: no 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, o rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus.
Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza. Versículo 4. Jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capazes para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou uma porção diária de comida e de vinho. Eles recebiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, Ananias, Sadraque, Misael, Mesaque e Azarias, Abednego. Esse é aqueles trechos das escrituras que a gente vê ótimos nomes para a gente dar aos nossos futuros filhos, né? Nabucodonosor, Abednego e tudo mais. Mas também tem outros nomes mais tranquilos, né? Irmão, o que está acontecendo aqui? Qual que é o primeiro princípio que eu quero tratar com você nessa noite? Você precisa se lembrar de que o povo de Deus foi levado ao cativeiro babilônico. E lá passou 70 anos. E logo no início desse cativeiro, nós temos 4 jovens: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esses 4 jovens que eram judeus, que estavam lá em Jerusalém, quando a Babilônia atacou Jerusalém, eles também foram levados cativos à Babilônia, a uma outra nação. E naquele período, irmão, eles tinham, sabe quantos anos? Por volta de 14, 15, 16 anos. Essa é a idade daqueles homens, daqueles jovens que foram levados cativos ao cativeiro babilônico. E por que isso é importante? Porque quando eles chegaram lá na Babilônia, o rei Nabucodonosor, ele escolheu alguns jovens dos prisioneiros. Para quê? Para treinar esses jovens, para trazer estudo para esses jovens, para que eles depois pudessem servir no palácio do rei, para que eles pudessem ter bons cargos ali na Babilônia. Irmão, sinceramente, é uma proposta boa ou ruim? Estudar ali na faculdade da Babilônia, depois exercer cargos importantes ao lado do rei, é uma proposta que aparentemente parece ser boa, não é verdade? Só que tinha um problema. Como nós podemos ver aí no versículo 4, eles precisariam estudar não somente a língua dos babilônios, mas também toda a cultura da Babilônia. Eles precisavam tirar da mente deles, da cabeça deles, toda a cultura deles, da cultura dos judeus, do povo de Deus, e começarem a afundar, a se aprofundar na cultura da Babilônia. Inclusive, estudar sobre os deuses pagãos, os deuses da Babilônia. Isso é tão nítido, irmãos, que até mesmo o nome deles são trocados. Você percebeu isso? Sadraque, Mesaque, Abednego, Beltesazar. Antes eles tinham nomes que faziam referência ao Deus verdadeiro, ao Deus real. E agora eles recebem um nome que faz referência aos deuses pagãos, aos deuses da Babilônia. Porque essa era uma atitude, essa era uma estratégia da Babilônia, meus irmãos. Eles tentavam tirar toda a cultura do seu povo, do povo que tinha sido levado ao cativeiro. E eles colocavam, eles impunham a cultura da Babilônia em cada prisioneiro. Será que isso se parece com os dias de hoje ou não? Só que existe uma diferença, irmão. Esses 4 amigos, esses 4 jovens, né? Falar 4 amigos, você vai lembrar dos comediantes lá. Os 4 jovens, eles não se dobraram diante do rei da Babilônia. Eles não se dobraram diante da cultura da Babilônia. Eles permaneceram lá, mas eles foram fiéis até o fim. Eles foram fiéis. Sabe por quê? Porque eles conheciam o seu Deus. Eles conheciam o Deus de Israel. Irmãos, a pergunta que eu quero já te fazer nesse início: será que você tem tido atualmente contato com a cultura da Babilônia? Ou melhor dizendo, a cultura do mundo, desse mundo que não segue os princípios de Deus? Eu tenho certeza que sim.
Se você estuda na escola ou em alguma faculdade, se você está trabalhando em algum lugar atualmente, se você tem contato social minimamente, você está ali sujeito à cultura da Babilônia. Nós vivemos em tempos, meus irmãos, em que a cultura do mundo, elas querem de alguma forma tirar toda a nossa cultura cristã. Eu tenho certeza que você já ouviu falar de que alguns dizem que ser cristão é algo retrógrado, é algo ultrapassado, é algo de gente ignorante que não tem conhecimento. Você já ouviu alguém falar isso? Ou melhor, eles ainda dizem ser cristão é ser intolerante, preconceituoso. Alguns chegam a dizer que talvez seria melhor que esses cristãos nem estivessem no mundo. O mundo seria um lugar melhor, o mundo seria um lugar mais evoluído se os cristãos não estivessem aqui. Não quero generalizar aqui, mas você sabe que existem ambientes assim. Existem pessoas assim. Mas como devemos lidar com isso? Como você deve se portar na sua faculdade? Como você deve se portar ali no seu local de trabalho, quando a sua fé é atacada dessa forma? Quando de alguma forma eles querem fazer com que você também acredita nos deuses deles e abandone esse negócio de ser cristão. Irmão, nós precisamos olhar para esses 4 jovens da Babilônia. Nós precisamos olhar para eles. Sabe por quê? Eles conheciam o Deus deles. E você conhece o seu Deus? Nós tivemos uma série assim, recentemente, não é? Você conhece o seu Deus? Ah, Breno, mas que pergunta boba. É lógico que eu conheço. Mas será, irmão? Será de verdade que você conhece o seu Deus a ponto de estar ali preparado para responder as questões que podem jogar contra você? Será que a sua fé está preparada para receber ataques e permanecer firme e forte? Ou qualquer coisinha que falarem para você, você já fica, opa, nossa, talvez esse negócio de cristianismo não é tão real assim. Nós precisamos conhecer a Deus em 2 aspectos. Primeiramente, o aspecto intelectual. Você precisa conhecer a Deus intelectualmente. O que isso significa? Você precisa saber, irmão, sobre a sua fé. Você precisa conhecer a sua fé. Você precisa estudar sobre a sua fé, sobre o seu Deus. Você precisa conhecer mais dos princípios básicos que sustentam a sua fé. Porque se alguém chegar para você hoje e perguntar: por que você acha que Deus existe? Você saberia responder? Se alguém chegasse para você e perguntasse: olha, por que o cristianismo é a religião correta e as outras são erradas? Isso não é coisa de intolerante? Se alguém chegasse para você e fizesse esses tipos de perguntas, você saberia dar uma resposta convincente para essa pessoa? Ou você somente ia falar: eu acho isso, eu sinto aquilo. Mas os seus achismos, irmãos, ninguém quer saber. Você conhece a Deus o suficiente, você conhece a sua fé o suficiente para se manter firme e fiel a esses grandes questionamentos? Ou não? Entenda uma coisa, a nossa fé, ela é racional, amém? Ela é racional. Ela é mais do que racional. Isso é verdade. Ou seja, nossa fé também tem aspectos sobrenaturais. Tem coisas da nossa fé que estão além da compreensão humana, porque o nosso Deus é um Deus que está além da compreensão humana, correto? Nosso Deus é um Deus espiritual, sobrenatural, que faz milagres. Isso, nada nesse mundo explica. Mas não é porque a nossa fé é mais do que racional, que quer dizer que ela é menos que racional. A nossa fé faz sentido, meu irmão. A nossa fé faz total sentido. Ser cristão não é e nunca foi você fechar os olhos e os ouvidos para as verdades desse mundo, para os fatos, até mesmo para a ciência. Ser cristão não é viver numa bolha, como se fosse tudo um conto de fadas. Eu estou vivendo aqui no meu continho de fadas, mas nada disso é realmente real. Ser cristão não é isso. Ser cristão é entender que a nossa fé é racional. A nossa fé faz sentido. E para ajudar vocês a entenderem um pouquinho melhor disso, nós vamos ter aqui talvez 1 ou 2 mensagens falando sobre isso nessa série de Lemos. Uma das mensagens a gente vai tratar sobre se é possível
fé e ciência andar juntos? Será que a ciência ela realmente é totalmente contra Deus? Ou na verdade a boa ciência aponta para que Deus existe? Esse é um dos temas que nós vamos tratar aqui. Também nós vamos tratar talvez do porquê ser cristão, por que a religião cristã é a correta e as outras são erradas. Será que isso não é coisa de ignorante, de gente preconceituosa? Talvez a gente vai tratar desses assuntos também, tá certo? Mas uma coisa que você precisa colocar na sua cabeça, você precisa conhecer a Deus intelectualmente. Amém? Entendem? Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Sua fé é racional e você precisa estudar ela. Segundo ponto, na verdade, o segundo tipo de conhecimento que você tem que ter de Deus é o conhecimento experiencial. O conhecimento de experimentar a Deus. Avança sua Bíblia aí, em Daniel capítulo 6, versículo 10. Nós vamos ter aqui uma revelação de uma rotina de Daniel. Daniel 6,10 diz assim: quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém. E ali fez o que costumava fazer. O que ele costumava fazer? 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo o seu Deus. Irmão, olha que fantástico. Daniel tinha uma rotina. E essa rotina era de oração. 3 vezes ao dia, Daniel estava ali, aos pés do Senhor, orando ao Senhor, clamando ao Senhor, agradecendo a Deus. Daniel não conhecia Deus somente pelo conhecimento intelectual, mas Daniel também conhecia a Deus de experimentar a Deus, de provar de quem Deus é, de conhecer Deus ali intimamente. Tem gente que conhece a Deus, eu espero que não seja o seu caso. Sabe tudo sobre Deus, sabe até mesmo tudo sobre teologia, mas não tem nenhuma experiência com Deus. Conhece a Deus como um fã do Neymar conhece o Neymar através das biografias e das reportagens, mas que nunca trocou uma palavra com o Neymar. Deus não é um Deus que quer ter um relacionamento de longe com você. Ele é um Deus de perto, que quer ter um relacionamento face a face com você. É por isso que ele entregou Jesus para morrer no seu lugar, para que o relacionamento com você pudesse ser restaurado, reconciliado. Hoje nós temos paz com Deus por causa de Jesus. Isso nos permite nos achegar na presença de Deus. Irmão, experiência com Deus, intimidade com Deus, você só consegue orando e lendo a palavra. É isso. Sem isso você não consegue. Salmo capítulo 34, versículo 8 vai dizer: provai e vede que o Senhor é bom. Percebe o convite? Provai, provem de mim, vejam que eu sou bom. Não é somente saiba que eu sou bom, prove que eu sou bom. Você já provou da bondade de Deus? Você já provou do poder de Deus? Você já provou da existência de Deus? Irmãos, ninguém nesse mundo pode chegar em alguém que já experimentou o mel e convencer de que o mel não é doce. Da mesma forma, ninguém que já tenha conhecido a Deus de uma forma experiencial pode ser convencido de que Deus não existe, de que Deus não é bom. Se você já provou de Deus, meus irmãos, não é qualquer discursinho por aí que vai abalar a sua vida. Então conheça Deus intelectualmente e experiencialmente. As duas coisas estão totalmente ligadas e são completamente importantes. Amém? Estão entendendo? Glória a Deus. Vamos para o nosso segundo ponto. Busque estar perto de pessoas fiéis. Primeiro ponto, então, conheça o seu Deus. Segundo, busque estar perto de pessoas fiéis. Daniel capítulo 2, versículo 17 e 18. Voltem um pouquinho. Nós vamos avançar um pouquinho na história. Na verdade, estava no Daniel 6, né? Estamos voltando, mas vamos continuar. Estava sendo dito em Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 2, versículo 17 e 18. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias.
E ele lhes pediu que rogassem ao Deus do céu e tivessem misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Irmão, o que está acontecendo aqui? O rei da Babilônia, Nabucodonosor, lembra esse rei bacana, que era um rei, na verdade, totalmente terrível. Ele teve um sonho muito esquisito. E ele trouxe todos os sábios diante dele para que alguém revelasse esse sonho para ele. Só que nenhum dos sábios que ele trouxe ali conseguiu revelar o mistério, conseguiu revelar o significado do sonho de Nabucodonosor. Resultado disso, você acha que ele ficou feliz ou triste? Ou com raiva? Ele ficou com raiva. Ele era um homem mau. E ele estava disposto a matar todos aqueles homens, só porque ninguém tinha descoberto o significado do sonho dele. Olha que nível. Então Daniel consegue um tempinho, vai até os seus 3 amigos e conversa com eles, explica a situação para eles. E pede, olha, orem por isso. Orem para que Deus faça alguma coisa, porque senão todos nós vamos morrer. Todos, inclusive Daniel e os 3 amigos. Depois disso, Deus revela para Daniel o sonho. Revela o significado do sonho para Daniel. Daniel vai lá, conta para o rei Nabucodonosor. O rei começa a louvar o Deus de Daniel, começa a agradecer Daniel por aquilo. Resultado, ele coloca Daniel num cargo muito alto, um cargo muito importante. E aí no versículo 48 e 49 de Daniel, capítulo 2, avança um pouquinho aí. Olha o que Daniel faz. Assim o rei pôs Daniel num alto cargo e o cobriu de presentes. Ele o designou governante de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. Olha o que diz o versículo 49. Além disso, a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abednego, administradores da província da Babilônia, enquanto o próprio Daniel permanecia na corte do rei. Daniel foi honrado. E o que ele fez? Ele honrou seus amigos. Ele trouxe seus amigos para perto. Quando Daniel estava precisando de ajuda, ele foi lá e pediu ajuda para os seus amigos. Depois que as coisas estavam boas, Daniel foi lá e continuou com seus amigos, honrando seus amigos. O que eu quero que você preste atenção nesse texto? Olha só. Olha como Daniel e os amigos dele estavam perto uns dos outros. Olha como eles se ajudavam, oravam uns pelos outros, cuidavam uns dos outros, se importavam uns com os outros. É por isso que você precisa também, quando você estiver em ambientes hostis, quando você estiver convivendo em lugares difíceis, você precisa estar cercado por irmãos cristãos, pessoas que temem a Deus juntamente com você. Você precisa disso, meus irmãos. Deixa eu te perguntar, lá no seu trabalho, na sua faculdade, até mesmo na sua escola, você já fez amizade com outros cristãos lá? Você já buscou se tem algum outro cristão ali no meio? Você já procurou ali algum cristão para conversar sobre Deus? Ou você está ali sozinho, totalmente isolado? Sequer sabe se tem um cristão ou não. Às vezes tem, gente. Às vezes tem alguém lá que também acha que está sozinho e por isso está lá escondido. Mas procure, irmão, porque ali, quando você encontra um outro cristão juntamente com você, vocês podem se ajudar, vocês podem se fortalecer, vocês podem cuidar uns dos outros ali. Vocês podem, talvez, quem sabe, criar um movimento cristão dentro daquele lugar. Olha só, sozinho talvez você não consiga muita coisa, mas quando você encontra outros cristãos ali naquele ambiente, mesmo que seja um ambiente hostil, vocês podem fazer a diferença. Olha o que Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9 e 10 vão dizer. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Olha só, se um cair, um amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a se levantar. Lá no seu local de trabalho, na sua escola, na sua faculdade, tem alguém que, se você cair, pode te ajudar a levantar? Ou vão ter pessoas que vão te ajudar a cair ainda mais?
Você precisa andar com pessoas que também têm a mesma fé que você. Não quero dizer aqui que nós não podemos ter amizades com pessoas do mundo, amém? Nós já falamos isso aqui é importante, isso aqui é necessário também, porque é dessa forma que nós vamos alcançá-las. Mas você precisa andar com pessoas que têm a mesma fé que você, inclusive nesses locais, no seu trabalho, na sua faculdade, porque é onde você mais passa o seu tempo. É melhor que sejam dois do que um. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, vai dizer o seguinte: não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Talvez você fale assim, mas Breno, não tem nenhum. Não tem um cristão sequer onde eu estou. Na minha sala de aula. Não tem um cristão sequer no meu escritório, onde eu trabalho. Não tem. Irmão, posso te dar uma dica? Procure pessoas que têm pelo menos princípios parecidos com você. Que principalmente não vão te tentar naquela área que você é fraco. Você tem problema talvez com bebida alcoólica. Você vai andar com os cachaceiros, os pés de cana? Não vai. Você tem problema na sua área sexual, na sensualidade. Você vai andar com pessoas que conseguem facilmente te levar para esse mau caminho, que vão te levar para festas e outros ambientes que essas coisas acontecem com facilidade. Irmão, saiba seus limites, saiba suas fraquezas. Procurem pessoas que vão te ajudar e não te tentar na sua fraqueza. Você precisa de pessoas assim. E principalmente, irmão, aí eu entro lá na palavra da semana passada, mais união entre os irmãos. Porque se na sua faculdade, onde você passa boa parte da sua semana, no seu local de trabalho, onde você gasta horas e horas lá, se você não tiver comunhão com seus irmãos também, quem que vai te fortalecer? Quem que vai te ajudar? O que adianta? Com seus amigos lá da faculdade, do trabalho, você gasta horas e horas, conversa de tudo quanto é jeito. Mas quando você chega no culto, na igreja, entra mudo, sai calado, último a chegar, primeiro a sair. Você precisa ter comunhão com os outros, não somente aqui no culto, mas também vai na casa dos seus irmãos. Gasta tempo com seus irmãos também, porque é ali que você também vai ser fortalecido. E você está em um ambiente hostil, onde você gasta muito tempo com pessoas que não têm a mesma fé que você. Você precisa gastar tempo na igreja do Senhor, com seus irmãos de fé. Porque senão vai ficar tudo muito desequilibrado. Estão me entendendo? Amém? Terceiro ponto. Lembrando, o primeiro ponto foi: conheça seu Deus. Intelectualmente e experiencialmente. Segundo ponto, busque irmãos na fé naquele local. E mesmo que não tenha, busque seus irmãos na fé quando você estiver em outros lugares. Terceiro ponto, não adore os deuses deles. Irmãos, uma das passagens mais conhecidas do Antigo Testamento, a passagem da fornalha. Quem que conhece? Passagem da fornalha. Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei faz um decreto. Ele faz uma estátua enorme. E diz assim: quando a trombeta soar, todos aqui da Babilônia vão ter que se prostrar para adorar a mim e a estátua. Então chega o dia, a trombeta soa, todo mundo se prostra para adorar aquele ídolo, aquela estátua. Mas tem 3 pessoas que não fazem isso. Quem são as pessoas? Sadraque, Mesaque e Abednego. Jovens demais para morrerem cedo. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se prostram. O rei fica indignado. Manda trazer eles para perto. Pergunta: olha, por que vocês não estão se dobrando? Se vocês não se dobrarem diante de mim, se vocês não me adorarem, eu vou lançar vocês na fornalha. E lá vocês vão queimar até morrer. Olha o que Sadraque, Mesaque e Abednego respondem ao rei. Daniel capítulo 3, versículo 16 até o 18. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei:
Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que nós não prestaremos culto aos seus deuses, nem vamos adorar a imagem de ouro que mandastes erguer. Olha que fantástico, irmão. Olha o que esses homens, esses jovens respondem. Eles estão ali diante da morte. E falam, olha, nós não vamos adorar. Nós servimos a um Deus. E é esse Deus que nós vamos servir até o fim. Mesmo que a gente morra por causa disso, nós vamos servir ao Deus único e verdadeiro. Porque nós sabemos quem nosso Deus é. Nós sabemos que Deus cuida de nós e nos protege. Tanto nessa vida quanto naquela que há de vir. Então nós não vamos nos dobrar. Nós não vamos fazer isso. Se você estivesse nessa situação, o que você faria? Será que você tem se dobrado aos outros deuses também? A gente atende aos desejos do mundo, irmão. A gente se dobra aos deuses do mundo. E a gente nem precisa correr o risco de vida para isso. Não é verdade? O mundo tem muitos deuses. Até mesmo aqueles que dizem não acreditar em nenhum Deus, aqueles ateus, eles têm deuses no seu coração. Dinheiro, vícios, prazeres, sexo, sucesso, fama, entre muitos outros. A idolatria do eu. E as pessoas do mundo, eles vão fazer com que você também adore esses deuses. Eles vão dizer, olha, você precisa correr atrás de dinheiro como se o dinheiro fosse tudo na sua vida. Você precisa se entregar aos prazeres desse mundo, porque a gente está aqui para aproveitar mesmo. Ou seja lá qual proposta eles fizerem para você. Irmão, mas saiba de uma coisa. Eles vão dizer que existem oportunidades boas, que o pecado oferece. Não importa que Deus diga não. Você tem que se dobrar a esses deuses. Mas, irmão, por favor, como diz Paulo a Timóteo, tu, porém, permaneça em mim. Eles podem, Timóteo, mas você, não. Irmão, o mundo vive conforme eles acreditam. Porque para eles que não acreditam em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, para eles o que importa é o dinheiro, é ficar rico, é ter sucesso mesmo, é ter prazer mesmo. Eles vivem para isso, como se isso fosse a coisa mais importante, e para eles realmente é. Mas eu e você, nós temos uma revelação, não porque nós somos bons, mas porque Deus achou misericórdia em nós. Ele nos revelou que o mundo não é somente as coisas dessa terra, de que existe algo maior, de que existe algo melhor nessa vida, que é o próprio Deus, que é uma vida devota a Ele. Por isso, irmão, não se dobre aos deuses do mundo, amém? Não se dobre. Seja lá qual for a proposta, não se dobre. Ah, eu vou ficar com a menina aqui, com o menino, não tem nenhum compromisso. Ah, eu vou, o que tem? Fazer sexo antes do casamento? O que tem? O que tem? Falar uma mentirinha ali no trabalho? Não tem nada a ver. Terão ofertas para você, irmãos. Mas não negue o seu Deus, porque vale a pena. Lembre-se, nós deixamos de fazer algumas coisas porque nós entendemos que o nosso Deus sabe o que é melhor para nós. O mundo vai dizer que tais coisas são boas para nós, assim como a serpente falou para Eva, lembra? Que Deus não quer que você coma do fruto, não? Que nada. Deus não quer que você tenha conhecimento. Deus não quer que você seja feliz. Mas, irmãos, loucura não é negar as propostas do mundo. Loucura é viver como se Deus não existisse. Loucura é viver como se Cristo não tivesse morrido em nosso lugar. Loucura é isso, irmão.
Loucura é viver uma vida terrena, uma vida mundana, em que tudo vai acabar aqui, onde a eternidade não existe. Isso é loucura. Você já teve essa revelação. Você já sabe que Deus é muito maior, que Deus é muito melhor do que qualquer coisa desse mundo. Olha o que aconteceu com esses 3 amigos na fornalha. Se você não conhece a história, o rei Nabucodonosor leva eles para a fornalha. Manda aquecer 7 vezes mais a fornalha. De tal ponto que os homens que chegavam perto da fornalha morriam. Não precisa nem entrar na fornalha. Aqueles que estavam perto já estavam morrendo. E aqueles 3 amigos são lançados daquela fornalha. E o que acontece? Aparece um 4º homem naquela fornalha. Muito provavelmente uma figura de Jesus. E ninguém se queima. Aqueles amigos saem daquela fornalha como se nada tivesse acontecido. A palavra diz que nem um fio da cabeça deles, nem um fio de cabelo, foi queimado. Nem a roupa deles, irmãos, nem a roupa ficou com cheiro de fumaça. Olha que milagre que eles viveram. Ainda tiveram ali contato com o próprio Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Você que decidir ser cristão no mundo mal, no mundo contra os princípios de Deus, você vai passar por algumas dificuldades. Como todo mundo. Mas vale a pena. Porque você vai ver, se você for fiel, irmão, você vai ver a presença de Deus sendo manifesta, os milagres de Deus manifestando na sua vida. Mesmo naqueles momentos difíceis, mesmo quando aquela proposta surgir, você vai ver Deus ali do seu lado, te ajudando a se manter firme e fiel. Quer ver milagre? Se mantenha fiel a Deus, mesmo em lugares hostis. Eu queria pedir a Aninha para passar um vídeo, não sei se o Wesley já passou ali para ela. Um vídeo clássico, talvez você já assistiu no YouTube. Se alguém puder apagar as luzes, por favor. Que é justamente sobre essa passagem. Isso que a gente está falando aqui. Mas eu acho que com o vídeo vai ser um pouco mais impactante. Irmão, é isso. Se você estivesse ali naquele lugar, ao olhar para esse evento, eu quero que você imagine quando você estiver, talvez ali na sua faculdade, ali no seu trabalho, quando uma proposta para desonrar o seu Deus surgir. O que você faz? Sabe uma coisa interessante? É que Daniel e seus 3 amigos fizeram diferença na Babilônia. Eles fizeram diferença naquele lugar. Depois desse acontecimento, o próprio rei Nabucodonosor, ele louva a Deus, o verdadeiro Deus. Por mais que ele não tenha se convertido totalmente, mas ele louva o Deus real. Ele ainda lança um decreto, olha, que todos louvem o Deus de Daniel, o Deus de Sadraque, o Deus de Mesaque e Abednego. A história vai dizer que aquela região da Babilônia foi impactada por que aqueles 4 jovens fizeram naquele tempo. Irmão, foi isso que aqueles 4 jovens fizeram. Eles honraram e adoraram a Deus, mesmo num ambiente hostil. Sabe como? Primeiro, fazendo um bom trabalho. Dando o seu melhor, sendo excelente naquilo que faziam. Tanto é que eles subiam de cargo, eles eram homens de confiança do rei. Será que você tem dado o seu melhor no seu trabalho? Na sua faculdade, na sua escola? Você tem honrado a Deus com tudo que você é? Você tem honrado a Deus com a sua excelência ou você tem envergonhado o nome de Deus com a sua mediocridade? A palavra vai nos dizer que tudo que a gente for fazer, devemos fazer para a glória de Deus, como se estivéssemos fazendo para Deus. E a segunda forma que eles louvaram e honraram a Deus naquele lugar foi o tempo todo, irmão, glorificando a Deus. O tempo todo mencionando o nome de Deus, dizendo, olha, glórias a Deus por isso.
Eu não sou nada, eu não sou bom, mas quem está fazendo isso é Deus. O milagre que vocês acabaram de ver é Deus que fez. É isso que você deve fazer. Não importa onde você esteja. Que você seja um instrumento para demonstrar a grandeza de Deus aonde quer que você colocar a planta dos seus pés. Fique de pé no seu lugar. Nós vamos orar para a gente encerrar. Mas eu queria de verdade, irmãos, que você saísse daqui hoje com essas convicções. Entendendo que você precisa conhecer mais a Deus. Tanto intelectualmente quanto experimentando mais dele. Através de orações, leitura da palavra. Que você entenda que você precisa de pessoas para te ajudar. Tanto nos momentos bons quanto nos momentos difíceis. Irmãos na fé que vão andar junto com você. Entendendo também que você não deve se dobrar diante aos deuses do mundo. Viver a vida do mundo. Eles podem, você não. Como diz a sua mãe, você não é todo mundo. Não vale a pena. Não vale a pena negar a Deus. Não vale a pena desonrar a Deus em troca de viver, em troca de fama, em troca de ser bem-quisto. Não estou dizendo que você é um chato, um mala no seu local de trabalho, na sua faculdade, amém? Estou dizendo que quando chegar propostas que vão te fazer pecar, não tenha medo, não tenha vergonha de dizer não. Mas honre e glorifique o nome do seu Deus ali. E por fim, faça a diferença ali. Trabalhando como se fosse para Deus e honrando e glorificando a Deus o tempo todo naquele lugar. Deus vai dar oportunidades para você, irmão, ali no seu local de trabalho, ali na sua faculdade, ali nesse ambiente complicado. Ele vai te dar oportunidade para você pregar o evangelho. Pessoas talvez vão olhar para você e falar: olha, eu vejo que você é um pouco diferente em algumas coisas, não faz certas coisas, não entra em certos assuntos, não fala palavrão. Por quê? Esse é o momento de você fazer como Daniel e seus amigos. Assim, olha, eu não tenho nada de bom, mas eu tenho um Deus que tem me transformado dia após dia. E que é para a glória de Deus que eu faço o que eu faço. É Ele que me capacita, é Ele que me ajuda. Por isso, meus irmãos, eu quero que você feche seus olhos nesse momento e refletisse sobre tudo isso que nós falamos nessa noite. Na segunda-feira, ou talvez na terça, você vai voltar pro seu local de trabalho, você vai voltar para aquela sala de aula. E você vai ter que lidar com momentos difíceis, você vai ter que lidar com situações em que você vai precisar ter uma fé firme. Eu queria que nesse momento você pedisse a Deus para te ajudar. Para te ajudar. Para que você tenha força suficiente para se manter fiel, para se manter firme. Fala para Deus que você não quer negar Ele diante dos homens. Que você não quer desonrar Ele. Fala para Deus que você não quer ser mais um dos números de pessoas que ao entrar na faculdade se desviaram, ou de pessoas que quando começaram a vida de trabalho se desviaram. Fala para Deus: Deus, eu não quero ser essa pessoa, eu não quero entrar nessa estatística. Eu quero ser como Daniel e seus amigos, que pelo contrário fizeram diferença, honraram o seu nome naquele lugar. Peça para que Deus te ajude nisso, meu irmão. Fale com Deus. Vai pedindo para Ele te fortalecer.
Ele te dá coragem, ousadia. A palavra de Deus fala que o Espírito que Ele colocou em nós, o Espírito Santo, não é um espírito de medo, mas é de poder, amor e equilíbrio. Eu pedindo a Deus para que você seja fortalecido na fé. Que você não perca o primeiro amor. Às vezes você se converteu tem pouco tempo. Cuide da sua fé. Cuide do seu amor para com Deus. Ou às vezes você já tem tempo de convertido. E antes você era uma pessoa apaixonada por Deus. Não tinha vergonha de adorar a Deus. Não tinha vergonha de se dizer cristão. Não tinha vergonha de dizer não para o pecado. Mas hoje você está levando de qualquer jeito. Hoje você fica intimidado contra as pessoas que não conhecem a Deus. Hoje você fica envergonhado ao dizer que eu sou um seguidor de Jesus. Não é assim que você vai fazer a diferença, meu irmão. Não é assim que você vai cumprir o seu propósito no Senhor. Eu não sei qual é o seu chamado específico, mas saiba de uma coisa: existe um chamado para você que Deus já revelou na palavra dele. E esse chamado é, portanto, vão e façam discípulos. Aonde quer que vocês colocarem a planta do pé de vocês, vão e façam discípulos. E eu estarei com vocês. Eu estarei dando forças para vocês. Eu estarei dando sabedoria para vocês. Eu estarei dando discernimento para vocês. Esse desafio, jovem, você não vai perder. Fala isso para Deus. Deus, eu não quero perder esse desafio de me desviar por causa da faculdade, de desviar por causa do trabalho, desviar por causa de algum ambiente que eu estou. Eu vou me manter fiel, Deus. E me ajude nisso. Senhor, eu te peço, cuida de cada irmão, de cada irmã que está aqui nessa noite. Fortaleça o coração deles, fortaleça a mente deles, Pai. Que eles possam cada dia mais ter a certeza do quão real, do quão bondoso, do quão maravilhoso, do quão prazeroso, do quão é feliz estar na sua presença, o quão é extraordinário pertencer a Ti. Que eles não te troquem por nada desse mundo, porque eles já conhecem o quão bom o Senhor é. Eles já provaram o quão bom o Senhor é, então que eles não parem, que eles não desanimem, meu Deus. Mas que eles permaneçam fiéis ao Senhor. Assim que nós oramos e te agradecemos. Em nome do nosso Senhor Jesus. Amém? Vamos nos manter firmes. Independente de onde estivermos. Irmão, saiba disso. Deus livrou esse povo. Deus sustentou esse povo. Porque eles escolheram se manter fiéis. Eles escolheram dizer não para o pecado. É com isso que eu quero encerrar aqui, para a gente de verdade orar e acabar esse culto. Mas saiba de uma coisa: a história de Daniel e os seus amigos não se trata do poder deles, do quão bom eles eram, mas se trata do quão bom e poderoso o Deus deles era. Ele que vai manter você. Se apegue a Deus, se apegue ao seu Senhor, e você vai ver quanto que Deus ainda vai agir na sua vida e através da sua vida, mesmo em ambientes hostis. Em nome de Jesus. Amém? Esse foi o nosso primeiro capítulo. Te convido
fechar os seus olhos mais uma vez, estender seus braços, vamos encerrar esse culto. A graça do nosso Senhor Jesus, o amor do nosso Deus e Pai, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, possa estar sempre com cada um de vocês. A igreja do Senhor seja abençoada em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Aplauda o Senhor Jesus. Estamos encerrados. E semana que vem continuamos com essa série de mensagens, Dilemas da Juventude. Senhor, como é no céu, Jesus.